Quando começamos a falar sobre campos magnéticos, foi comentado que as cargas em movimento dão origem a estes campos. Assim, uma certa distribuição de correntes elétricas será responsável por criar um campo magnético ao seu redor. Hoje, nosso objetivo é determinar qual será o campo associado a uma dada distribuição de correntes. Para isso, usaremos um procedimento semelhante ao adotado para calcular o campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas. Naquele caso, dividíamos a distribuição em elementos infinitesimais eletricamente carregados e, através da lei de Coulomb, encontrávamos o campo elétrico gerado por cada um desses elementos. Somando, via integração, as contribuições de todos eles, obtínhamos o campo elétrico. Agora vamos usar essas mesmas ideias para determinar o campo magnético em um ponto P, que encontra-se nas proximidades de um condutor que transporta uma corrente I. O primeiro passo será dividir mentalmente o condutor em pedaços de comprimento infinitesimal ds. Cada um desses pedaços, ao transportarem uma corrente I, darão origem ao campo magnético infinitesimal dB. Experimentalmente, ficou demonstrado que a relação entre dB, a corrente I e o elemento ds é dada por esta expressão, conhecida como lei de Biot-Savart. Como já foi mencionado, o vetor infinitesimal dB representa o campo magnético gerado no ponto P pelo elemento IDS. A constante μ0 é conhecida como permeabilidade do vácuo e possui valor de 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro por ampere. A corrente no elemento ds é denotada por I. E a cada segmento infinitesimal do condutor associaremos um vetor ds. Tal vetor possui magnitude igual ao comprimento ds e orienta-se na mesma direção da corrente em ds. O vetor R liga o elemento ds ao ponto P e possui dimensão de comprimento. Experimentalmente, verifica-se que, assim como no caso do campo elétrico, o campo magnético também satisfaz o princípio de superposição. Portanto, podemos determinar o campo magnético resultante no ponto P, somando, via integração, as contribuições de cada um dos elementos IDS. Agora vamos apresentar um exemplo de como a lei de Biot-Savart pode ser utilizada para determinar o campo magnético de uma distribuição de correntes. Vamos considerar um fio longo e reto que transporta uma corrente elétrica I. Se o nosso fio for suficientemente longo e estivermos interessados em calcular o campo magnético em uma região distante de suas extremidades, podemos assumir que ele é infinito. O objetivo aqui é calcular o campo magnético gerado no ponto P, que encontra-se a uma certa distância do fio. Representaremos tal distância pela letra R maiúscula. Nosso primeiro passo será dividir o fio em pedaços infinitesimais ds. Por exemplo, vamos tomar este segmento. A distância entre ele e o ponto P será representada por R minúsculo, e este será o vetor R. Da forma como nosso sistema foi representado aqui, o condutor encontra-se no plano da tela, orientado verticalmente. A corrente elétrica que percorre possui sentido convencional de baixo para cima. Isso implica que todos os vetores ds dessa distribuição terão direção vertical e sentido de baixo para cima da tela. A orientação do vetor dB depende do produto vetorial entre ds e r. Neste exemplo, tal produto sempre resultará em um vetor perpendicular ao plano da tela, que aponta para dentro dela. Consequentemente, essa será a orientação do campo magnético no ponto P. O que nos resta é determinar a sua magnitude. O módulo do campo magnético gerado por cada segmento ds será dado por esta equação. Para encontrarmos a magnitude do campo resultante B, precisamos integrá-la sobre toda a distribuição. Para isso, introduziremos a variável S, que representa a posição de um certo elemento ds. A posição S igual a zero indica o segmento que encontra-se a uma distância R maiúscula do ponto P. Acima deste segmento, existem infinitos outros, e abaixo dele também. Para cada elemento que encontra-se em uma posição S, teremos outro equivalente em uma posição menos S. Ambos contribuem com o mesmo campo dB no ponto P. Esta simetria nos permite transformar a integral de dB, que deveria varrer o intervalo S igual a menos infinito até S igual a mais infinito, em duas vezes a integral de zero a infinito. A magnitude de B será, portanto, duas vezes
μ0 sobre 4π, integral de 0 até infinito, de seno de θ ds dividido por r ao quadrado. Nossa variável de integração é s, que não aparece explicitamente no integrando. Entretanto, tanto o ângulo θ quanto a distância r minúsculo dependem de s. Notando que r minúsculo é igual a raiz quadrada de s ao quadrado mais r maiúsculo ao quadrado, e que seno de θ é igual a r maiúsculo dividido por r minúsculo, a integral pode ser reescrita desta forma. Resolvendo a integral, temos que a intensidade do campo no ponto P será μ0i dividido por 2π vezes r maiúsculo. Ou seja, a magnitude do campo diminui com o inverso da distância em relação ao fio. Dada a simetria do problema, é possível concluir que o campo magnético possuirá linhas de campo fechadas, que formam círculos em torno do fio.